Alô, meus queridos, fala, minhas queridas, vamos lá, pessoal, para mais uma leizinha. Eu sei que o nosso edital é extenso no que diz respeito à legislação extravagante, mas não tem jeito, moçada. A lei que eu quero inaugurar aqui com você hoje diz respeito aos chamados juizados especiais criminais. Vale dizer, a Lei 9.099 do ano de 95 veio regulamentando aquilo que nós chamamos de infrações de menor potencial ofensivo e trazendo à tona também um rito procedimental chamado de processo sumaríssimo. Tudo bem? Então agora nós vamos entrar na lei dos juizados especiais criminais, só que eu quero que você repare o seguinte. A lei, doutores, ela é subdividida em dois tipos de juizados especiais. No artigo 1º até o artigo 59 é trabalhado os juizados especiais cíveis, que não tem importância para nós na prova. Aqui o que vale é a partir do artigo 60 da lei, que regulamenta os chamados juizados especiais criminais. Esse será o nosso pontapé de partida aqui na aula. Vamos comigo? Então agora, eu quero bater aqui com os senhores a lei 9.099 de 95. Esta lei 9.099 de 95, como eu já falei para você, ela vai regulamentar aquilo que nós chamamos de carinhosamente de GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Tudo bem? Legal? Doutores, para nós fazermos uma análise mais abortiva, digamos assim, no que diz respeito aos GCRIMs, ao se estabelecer o conceito, eu preciso vincular esse juizado com o tipo de competência atribuída em lei. Pedro, como assim? Quer ver? Vem comigo. Quando nós trabalhamos o conceito, que vem a ser basicamente o tópico bem inicial da matéria, olha que interessante. Qual seria, portanto, o conceito? O que vem a ser tecnicamente os GCRIMs? Então, conceito. Conceito inicial vai afirmar que os GCRIMs, os juizados especiais de natureza criminal, são repartições judiciárias, portanto, fazem parte do poder judiciário, não é verdade? São repartições judiciárias cuja competência é para julgar as chamadas infrações de menor potencial ofensivo, carinhosamente as chamadas INPOs. Tudo bem? Olha só. Quando a doutrina classifica as infrações, moçada, a doutrina costuma classificar as infrações como sendo de menor potencial ofensivo, como sendo infrações de médio potencial ofensivo e outras infrações, mais graves naturalmente, como sendo infrações de alto potencial ofensivo. Para nós, não importa conhecer neste momento as de médio potencial e alto potencial. Aqui, o que nós temos que saber é quais são as infrações de menor potencial ofensivo. Esta sim para nós se mostra crucial. E quais seriam, portanto, as chamadas infrações de menor potencial ofensivo? Olha só, nós estamos aqui, doutores, lidando com dois tipos de infrações. Primeiro, todas as contravenções penais, todas as contravenções penais e, por fim, crimes. Crimes também. Crimes com pena máxima, crimes com pena máxima de até 2 anos. É assim que a lei se inicia, lá no seu artigo 60, tudo bem? Trazendo à tona a competência dos juizados especiais criminais. Portanto, em se tratando de contravenção e crimes de até 2 anos da pena máxima em abstrato, a competência de julgamento não vai para a seara comum, não vai para a justiça comum, permanece numa justiça especial que afirma que esses tipos de infrações penais não são infrações, doutores, de alta periculosidade social. Eles não ferem tão gravemente a sociedade. Por isso que nós adotaremos neste ponto um rito todo especializado no que diz respeito a esse tipo de juizado. Legal? Só que eu não posso
é deixar de falar com os senhores alguns pontos mais importantes ainda. Olha só, esta atribuição dada pela Lei 9.099, nós estamos falando de repartições judiciárias estaduais. Pedro, como assim estaduais? Existem juizados especiais criminais no âmbito federal? Doutores, existem. É bem verdade que inclusive um ou outro concurso cobra, que é a Lei 10.259 de 2001. Então repare, os juizados especiais criminais, doutores, existem tanto no âmbito dos estados, que é a nossa regra, tudo bem? Só que também existem no âmbito da União. Só que eu só tenho um problema. Pela Lei 10.259, os juizados especiais criminais federais não julgam contravenção. É por isso que eu fiz questão de citar para os senhores que, em se tratando de contravenção, todas elas serão julgadas somente pela esfera estadual, notadamente nos GCRIMs estaduais. Deu para entender? Aí você vai me dizer, Pedro, mas isso é absoluto? Não existe forma alguma da Justiça Federal julgar uma contravenção? Doutores, existe. Quando, Pedro? É uma exceção da exceção mesmo. Quando se trata de autoridades com prerrogativa de foro na Justiça Federal, naturalmente quem vai julgar será o tribunal responsável pela prerrogativa do foro. Só que isso é uma exceção da exceção. Tudo bem? Eu quero que você leve para sua prova justamente isso. As contravenções serão julgadas pelo GCRIM no âmbito do Estado. Legal? Beleza, Pedro. Consegui entender como é que funciona essa regulamentação toda dada. Visto isso, doutores, eu preciso trazer algumas observações já de cara com os senhores. E quais são essas observações, Pedro? Vamos lá? Primeira situação importante, ó. Então vou colocar assim, observação, e nós faremos de maneira sequencial. Primeira observação. Meus amigos, e se um crime for praticado e ter pena máxima de até 2 anos, mas e se ele foi praticado em uma situação que causa um aumento de pena? E este aumento de pena, doutores, imagine que esse aumento de pena extrapola 2 anos. Neste caso, você vai afirmar que exclui a competência do GCRIM. Até porque a pena ela poderá extrapolar o limite máximo de 2 anos. Então, neste caso, os autos serão remetidos para a justiça comum. Tudo bem? Então, se for praticado um crime, olha que interessante, com pena máxima de até 2 anos no caput, só que existe a possibilidade de encaixá-lo numa circunstância com aumento de pena, nesta situação, sai da competência do GCRIM, porque é possível que a pena extrapole o prazo de 2 anos. Isso vale na petição inicial formulada pelo MP. O MP vai oferecer a denúncia e vai caracterizar a circunstância. O juiz, somando-se as penas, percebendo essa situação, remete os autos justamente para quem, doutor? Para a justiça comum. Tudo bem? Legal. Então isto vem a ser o primeiro ponto que diz respeito à nossa observação. Vamos para a segunda observação marcante aqui para nós. Segunda observação, doutores, diz respeito à prerrogativa de foro. Olha só, quando nós estudamos a prerrogativa de foro de algumas autoridades, o que vai acontecer no caso concreto? Olha só, quem vai ser competente para processar e julgar? O GCRIM ou o local da prerrogativa de foro? Olha que interessante. Nesse caso, a aplicação em se tratando da competência se dará no tribunal. Então, isto sai também da seara do GCRIM. Essa seria aquela exceção que eu falei para você em se tratando da Justiça Federal. É possível que autoridades que tenham prerrogativa de foro sejam julgados aí sim na esfera federal. Tudo bem? Terceiro ponto importantíssimo que a banca adora cobrar. Justiça militar. Meus amigos, militares que praticam infrações de menor potencial ofensivo, olha que interessante. Se um militar praticar uma infração de menor potencial ofensivo, ele será julgado no GCRIM? Não. E isto nós temos expressamente previsto
no artigo 90A, que inclusive foi inserido pela lei de 99, lei 9839. Inseriu o artigo 90A na lei 9.099, alterando a competência de processo para a justiça militar. Deu para entender? Então, GECRIM não julga doutores militares, ok? Vamos colocar isso daqui? Então, crimes de competência da justiça militar, nesse caso, exclui a competência do GECRIM. Exclui a competência do GECRIM. Essa foi a nossa terceira observação. Espero que você entenda isso daí e vamos para a quarta observação. Nós não terminamos ainda. Olha só, a nossa quarta observação diz respeito ao tipo de pena. Olha só, ao tipo de pena. Pedro, como assim ao tipo de pena propriamente dito? Eu não sei se eu entendi. Vamos lá. Em se tratando da aplicação do GECRIM, ele pode se dar tanto em penas de reclusão quanto em penas de detenção. Assim como esta pena pode estar acumulada, esta pena ela pode estar ou mais uma vez, né? Acumulada ou não com multa. Deu para entender? Então eu vou aplicar a lei dos juizados especiais criminais, seja numa pena de reclusão, seja numa pena de detenção. Pouco importa a natureza. O que nos importa aqui é o quantum de pena propriamente dito. Legal? Vamos avançar mais um pouquinho. Item 5. Item 5, observação 5. Olha quantos pontos importantes. Crimes conexos. Olha só, crimes conexos, que nós chamaremos aqui de concurso de crimes também. Olha que interessante, moçada. Quando nós trabalhamos a ideia de crimes conexos, doutores, vem comigo. Quando nós trabalhamos essa ideia de crimes conexos propriamente ditos, imagina que seja praticado uma infração de menor potencial ofensivo, como por exemplo uma difamação, juntamente com o crime de furto. Se esses crimes forem conexos, doutores, o que acontece? A pena a ser aplicada, você sabe que existe aquelas modalidades de concursos de crimes, isto poderá extrapolar a pena de 2 anos. Se a soma das penas dos crimes extrapolar 2 anos, sai da competência do GECRIM, naturalmente, não é verdade? Então olha que interessante, em se tratando de caso extrapole a pena máxima de 2 anos, a pena máxima de 2 anos, você remeterá os autos para a justiça comum. Deu para entender? Muito cuidado com esse caso em concreto, ok? Além disso, sexta situação que a banca cobra bastante, já nos encaminhando para o término aqui das observações, né? Crimes de competência do tribunal do júri, vale dizer, os crimes dolosos contra a vida. Moçada, se for praticado um crime doloso contra a vida, olha que interessante. Quando for praticado um crime doloso contra a vida, a competência não será do GECRIM. Então, isto aqui também exclui a competência do GECRIM. A competência do GECRIM. Inclusive, moçada, isso aqui é uma exceção à regra que a gente tem também do Tribunal do Júri. Quer ver só? Vem comigo. Quando você estuda o Tribunal do Júri, você aprende que a competência deste tribunal se dará relativa aos crimes dolosos contra a vida. Mas, Pedro, é possível que o Tribunal do Júri julgue crimes além dos crimes dolosos contra a vida? Sim, é possível. Quando? Quando esses crimes forem conexos com o crime doloso contra a vida. Aí é possível que o Tribunal do Júri também julgue infrações penais de natureza diversa daquele originário desse tribunal. Aí é plenamente possível. Deu para entender? Ponto importante, hein? Por fim, última modalidade, essa é a mais importante de todas, ok? Que é a chamada lei
Maria da Penha. Será que eu posso aplicar os institutos despenalizadores da Lei 9.099, assim como qualquer dispositivo desta lei na Lei Maria da Penha? Não. Olha só, não se aplica a Lei 9.099 de 95 na Lei Maria da Penha. Não se pode, doutores. Muito cuidado com esse aspecto. A banca adora perguntar isso. Sabe por quê? Lá na frente, nós veremos que os institutos despenalizadores da Lei 9.099, como por exemplo a suspensão condicional do processo, carinhosamente chamada de sursi, esse dispositivo ele pode se estender a outras infrações que a pena máxima seja superior a 2 anos. É plenamente possível. Só que, doutores, será que eu posso aplicar esses dispositivos em crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por exemplo? Não. Todo e qualquer crime que for praticado em situação de discriminação à condição feminina não admite a aplicação dos institutos da Lei 9.099. Meus amigos, isso é tão importante que isso foi cobrado na prova da Polícia Civil da Bahia, na prova da Polícia Civil do Paraná, no último concurso que nós tivemos, e também é cobrado nos concursos federais. Então, por favor, anote. Lei Maria da Penha não aceita incitude, não aceita abrangência da Lei 9.099. Isso é muito importante para os senhores. Legal? Agora sim, nós finalizamos os respectivos pontos das observações só do conceito introdutório, hein? Essa lei, doutores, você vai perceber que é uma lei que ela tem muita dicotomia, muita jurisprudência, muita doutrina, até porque ela não foi muito bem formulada à época. E aí os nossos tribunais tiveram um posicionamento atípico, que é um posicionamento legislativo, conceituador de alguns elementos. Então isso é um problema quando a gente pega, por exemplo, o aprofundamento desse estudo. Por isso, justamente, que eu estou aqui para facilitar um pouco mais o seu entendimento sobre o tema e para lhe trazer aquilo que efetivamente a banca costuma trazer. Legal? Avançando, portanto, finalizamos a parte das observações e agora eu quero entrar com os senhores nos princípios. Quais seriam os princípios que regulamentam o GCRIM? Então, vamos lá. Quais seriam os princípios que regulamentam os juizados especiais criminais? Vamos lá? O princípio, doutores, eu costumo fazer uma brincadeira que faz você lembrar essa questão, né? Essa brincadeira, ela é assim, ó. Você vai lembrar dos seios. Seios com C, tá? Seio feminino se escreve com S, mas aqui o nosso seios é com C. Quais seriam os 5 princípios que regulamentam, inclusive um princípio que foi inserido em 2018, que é o da simplicidade, hein? Esse princípio aqui é novo. Mas vamos lá. Nós temos o primeiro princípio, que é o princípio da celeridade processual. Princípio da celeridade processual. O segundo princípio é o princípio da economia processual. O segundo diz respeito à informalidade. Depois, nós temos o princípio da oralidade. E, por fim, da simplicidade. Tudo bem? São esses os 5 princípios que regulamentam efetivamente os juizados especiais criminais. Vamos trabalhar? Vamos ver como é que isso aí deve ser entendido? Vem comigo. Celeridade processual. Doutores, de nada adianta você processar alguém e não ver a justiça ser feita. Por isso que, como são infrações que atingem menos gravemente a sociedade, o que se espera aqui é justamente o quê? Devido à celeridade processual, o que se espera é que seja atingido, cuidado agora, hein? Que seja atingido um juízo de justiça, seja para absolvição, seja para condenação, de maneira célere. Isto vem a ser o princípio da celeridade processual. O que nós queremos é resolver rápido a vida de quem teve algum problema. Tudo bem? Legal? Celeridade processual muito simples. Economia processual. O princípio da economia processual vai falar que as fases de elaboração de provas, elas não serão extensas.
Doutores, como regra, não fica se pedindo perícia complexa em infração de menor potencial ofensivo, justamente tendo em vista o princípio da economia processual, a não ser que seja uma última ratio, a não ser que seja um último fruto, elemento probador. Né? Então, nesse caso, quando eu cito para você economia processual, significa que o processo em si, o rito sumaríssimo, ele não quer se desdobrar amplamente na produção de provas. Ele vai trabalhar com o que tem. Isto é economia processual. Na sequência, a informalidade. Doutores, a informalidade, ela preza que nós não ressaltaremos rigores formais no caminhar do processo, e isso também vale para a fase preliminar, para a fase do inquérito. Tanto é que o inquérito policial, ele sequer produz relatório. O que ele produz é um documento muito mais simples, que nós veremos que inclusive é salientado pelo princípio da simplicidade, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Portanto, quando eu cito para você informalidade, nós não seremos envoltos, blindados por formalidades, por rigor formal. Por fim, nós temos a oralidade, autoexplicativo. A própria denúncia, doutores, pode ser prestada oralmente. Olha o nível de aprofundamento que você tem que saber a respeito disso. E a simplicidade vai falar que os procedimentos eles serão simples. Eles não serão maçantes, digamos assim. Quando eu trabalho com simplicidade, significa que eu vou simplesmente trabalhar isso de maneira mais categórica, 1, 2 folhas no máximo com decisões e tal, sendo tudo de maneira bem simples. Nós veremos isso ao longo aqui da lei. Bacana? Vistos os princípios, portanto, eu quero avançar com você com os objetivos da lei. Olha que interessante, o nosso terceiro item da aulinha de hoje diz respeito aos objetivos. Pedro, e quais são os objetivos da lei mesmo? Doutores, a doutrina costuma pontuar 2 objetivos. O primeiro objetivo da lei é justamente prioritariamente fazer a reparação do dano. Reparação do dano. Isso normalmente pode ser concretizado, quer ver que interessante? Vem comigo agora, a partir do chamado título executivo judicial, implementada pelo acordo entre as partes. Olha que interessante. Aqui no GCRIM, como a infração ela não é tão grave, o que ela busca é o seguinte: agressor, repare o dano à vítima, repare o problema causado por você, repare e está tudo certo. É isso que a lei busca. Então, primeiramente, claro, se for possível a reparação desse dano, não é verdade? Então a lei quer primeiramente reparar. Tanto é que antes mesmo da audiência, o que se faz é a composição civil dos danos com uma tentativa de acordo entre as partes. Deu para entender? Então o que se tem, basicamente, é a reparação, é o que se busca. Depois nós teremos a aplicação. Olha que interessante, a lei ela não quer punir gravemente o indivíduo. Então esta lei, ela preza pela aplicação de pena não privativa de liberdade. Não se quer, muitas vezes, prender a pessoa. Aí você vai dizer: Pedro, mas como assim? Ele é um criminoso, então ele não vai ser preso? Meus amigos, quando nós trabalhamos com essa questão relativa à justiça no Brasil, você tem que tomar muito cuidado para saber interpretar isso. Como assim? Quer ver? Quando eu falo para você que a lei preza pela aplicação de uma pena não privativa de liberdade, eu estou afirmando o seguinte: olha só, se essa pessoa praticou uma infração de menor potencial ofensivo, uma infração que não atinge gravemente a sociedade, o que nós esperamos é que, se ela entrar no ambiente carcerário envolto de criminosos mais relevantes, a tendência desta pessoa que praticou uma impo se corromper é bastante grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos afastá-lo do convívio marginal do ambiente carcerário na expectativa de puni-la de uma maneira mais branda, a ponto de fazer com que ela não pratique novas infrações. Essa foi a ideia. Por isso que, nesse caso, preza-se pela aplicação de uma pena não privativa de liberdade, como no caso a pena de multa, como, por exemplo, nós veremos a questão relacionada a acordos feitos, por exemplo, com o Ministério Público, que nós veremos no momento oportuno. Além disso, para nós fecharmos essa nossa primeira introdução à lei, eu quero trabalhar com você a competência. A competência no critério territorial. Olha só, competência territorial. Quando você estuda o tema de competência em processo penal comigo, eu falo sobre vários tipos de competência. Mas aqui, a lei facilitou a nossa vida. Sabe por quê? O artigo
63 dos juizados especiais criminais afirma que a competência do juizado será determinado pelo local em que foi praticada a infração. Ou seja, local dos atos executórios. Local em que foi praticada a infração propriamente dita. Olha que interessante. Se a competência é do local em que foi praticada a infração, a teoria adotada aqui é a teoria da atividade. Ou seja, é o local em que houve a ação ou a omissão criminosa, pouco importando o local em que houve o resultado. Tudo bem? Bastante atenção nesse tema, expressamente previsto ali no artigo 63 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Tem que tomar bastante cuidado nesse aspecto, nesse entendimento propriamente dito. Deu para entender, doutores? Com isso, eu fecho com os senhores a nossa primeira aula no que diz respeito aos juizados especiais criminais, introduzindo esse novo juizado para você, e já já a gente adentra aqui com você a fase preliminar de apuração da infração de menor potencial ofensivo. Valeu!